Hoje vamos finalizar o capítulo 20 sobre o Império Romano e vamos trabalhar principalmente o aspecto da cultura romana. Então, eu considerei parte 2 da página 51 a 54. Na cultura romana, na verdade, a gente tem que considerar que ela foi super influenciada pela cultura helenística. No momento em que dominou os reinos helenísticos de Alexandre o Grande, acabou havendo uma mistura e uma grande influência deles para com os romanos. É isso na literatura, nas artes, na arquitetura, em todas as áreas de conhecimento, né? Em todas as áreas artísticas, e junto com os gregos eles vão formar a chamada cultura clássica ou cultura greco-romana, e que acabou influenciando até hoje essa cultura clássica. Na literatura, os autores buscavam glorificar a figura do imperador, relatar a grandeza, né, realizada por ele, a história, a sociedade, a mitologia. Então, era todo nessa linha, a literatura. Aí nós vamos ter como destaque o Horácio, a Eneida, o Virgílio, com a obra Eneida, Cícero, Ovídio e o Tito Livio. São os principais elementos aí da literatura romana da época antiga. Na área da arquitetura, eles costumavam usar muito os arcos e as abóbadas na construção dos seus templos, dos edifícios grandiosos, e muitos arcos de triunfo. Então, eles desenvolveram muito a arquitetura. E aí eu trouxe assim algumas imagens dessa arquitetura. O Arco Constantino, que fica em frente ao Coliseu, o Templo de Vênus, que hoje já está todo destruído, o Circo Máximo, que era onde eles faziam muito as corridas de biga, estradas que eles construíram bastante, o Coliseu, que também hoje não é essa obra, essa aí é a original, essa foto, né? Hoje também já mostrei a vocês. Aqueduto da Via Ápia, que ainda existe, essa é uma foto mais recente, e que a gente vê essa forma, né, de arcos. E o Panteão também, que a gente percebe que tem a questão das abóbadas e tudo mais, ok? Na área da filosofia, os romanos foram influenciados também pela cultura helenística e se inspiravam principalmente no estoicismo, considerando a necessidade do homem ter um equilíbrio para aceitar a dor, a tristeza. E o epicurismo, dizendo que a felicidade do ser humano estava baseada no prazer e no fim do sofrimento. Aí nós temos Cícero, Sêneca, Marco Aurélio como os principais filósofos da Roma antiga. Outro legado, outra herança deixada pelos romanos é o direito romano, e que começou com a criação da Lei das 12 Tábuas, que nós já vimos que foram as primeiras leis, né, criadas pelos romanos. Leis escritas. As leis das 12 Tábuas foram complementadas por outras leis, não ficaram só 12 leis, né? E no século VI, o imperador bizantino Justiniano criou o chamado Corpus Juris Civilis, compilação do direito civil. Criou um código de leis escritas com base na lei das 12 tábuas e aprimorando isso aí, né? E aí nós vamos ter o Fórum Romano da época, que tem muita semelhança com o nosso, né? E o símbolo do direito, que é a balança, que é o equilíbrio que a justiça tem que ter, que significa isso, né? Essas leis foram criadas pelo Justiniano, inspiram até hoje o sistema jurídico e o código de leis de vários países, inclusive do próprio Brasil. Outro aspecto aí seria a língua latina. A língua latina ela dá origem a outras línguas, português, espanhol, italiano, francês, com domínio romano sobre várias regiões, né, da Europa. Esses povos conquistados tiveram contato com o latim e acabou ocorrendo essa mistura de línguas, né, dos romanos, do latim, com a dos povos conquistados.
deu origem aos idiomas neolatinos e que depois também eles sofrerão influência dos povos que vão invadir o Império Romano. Aí um exemplozinho. Se eu disser, vocês são muito especiais, português. Se a gente falar em italiano, vai ficar tu sei muito speciale. Se a gente falar em inglês, vai ficar como, né? Olha a palavra especial. You are very special. Então, também a gente vê que a palavra especial, que eu queria um exemplo, a gente vê a semelhança que tem. Quando a gente fala em espanhol, ustedes são muito especiais. Também o especial é bem semelhante. E o francês, que eu não vou conseguir falar pior ainda, vai ser vous êtes si special, quer dizer, também a palavra especial mantém o seu radical, né, bem parecido. A vida social romana, ela no Império Romano ocorria basicamente nas cidades, né? Era uma vida pública. A cidade era o centro político, econômico, administrativo, cultural, de lazer. Era em frente ao fórum que eles faziam as assembleias. Então as pessoas tinham uma vida muito pública, muito urbana. E o comércio, né, se tornou a principal atividade, é uma atividade super urbana. E aí a gente vê, isso aí é um exemplo de uma foto de rua de Roma, elas são estreitas, né? As habitações tinha diferença de acordo com o poder aquisitivo. Os mais pobres tinham residências mais simples, bem simples, e os ricos, os patrícios, tinham residências luxuosas. Até hoje também a gente vê que tem esses prédios, tá vendo? Eles tinham tipo prédio com andares bem parecido e que se mantém até hoje. Olha o arco ali, construção atual. Foto atual de construção antiga, né? A família era patriarcal, que significa o quê? Quem comanda, quem dá as ordens, quem tem o poder é o pai, o patre, né? Daí patriarcal. Então, a autoridade máxima é a figura do pai. A educação na Roma Antiga, principalmente no Império, os meninos aprendiam a ler, a escrever, adquiriam vários conhecimentos em todas as áreas, né? Matemática, da língua, de tudo, e ingressavam para o exército ou na política quando eles estavam com 17 anos. Então, essa era a rotina da educação para os meninos. As meninas já eram educadas para serem boas esposas, cuidarem da casa e dos filhos, estilo as mulheres atenienses, né? E aí tinha toda uma diferenciação entre a educação para o menino e para a menina. As meninas, quando casavam, elas ficavam submetidas ao marido, antes eram submetidas ao pai, aí depois vai ficar submissas ao marido, né, obedecendo às ordens, porque a sociedade é patriarcal. E o casamento ocorria, no geral, ou por interesse econômico ou por interesse político. Quer dizer, era um casamento arranjado para poder as pessoas adquirirem, né, esse prestígio através do casamento, seja político ou econômico. Ok?